Muito bem, nós já estamos aqui prontos para mais uma edição do nosso programa, nosso encontro, Pão das Três, programa da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Esse é o nosso programa de toda tarde, né? O nosso encontro extraordinário de todas as tardes, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. A nossa igreja promove esse encontro de estudo bíblico, de oração, e cantamos também, claro, mas um momento de comunhão no Espírito, comunhão fraterna, comunhão no orar, no estudar, no ler a palavra do Senhor. Então quero dar o nosso muito bem-vindo aos que já estão conosco, prazer muito grande em recebê-los para esse encontro de todas as tardes. E como todos sabem, a nossa igreja promove esse encontro todos os dias, menos quarta e domingo, porque na quarta e no domingo nós temos no canal do YouTube, nós temos o culto à noite, quarta-feira, e domingo às 10h30 temos o nosso culto, e às 19 horas também outro culto no canal do YouTube. Então, quando temos os nossos cultos, não temos aqui este encontro. Mas tem sido muito bom. E como vocês sabem, né, nós temos nos revezado aqui os pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, o pastor Júnior, o pastor Márcio e o pastor Ismael. Nós nos revezamos, temos nos esforçado para trazer à nossa igreja e aos amigos que nos acompanham o melhor possível, né? Para nós, o melhor possível é um estudo centrado mesmo na palavra de Deus. Não é um estudo de amplitude nem profundidade teológica. O nosso desejo é trazer a teologia bíblica, né? O texto bíblico, reflexões que se fundamentam exclusivamente na Bíblia, a palavra de Deus, porque o objetivo aqui é edificação, é fortalecimento da fé, não é trazer tantas informações, né, teológicas, informações elaboradas. O nosso desejo é aquela compreensão da palavra de Deus e que, tocados pelo Espírito Santo, nós procuremos santificar a nossa vida, consagrar-nos ao Senhor, melhorar a nossa qualidade de vida cristã. Estamos alegres, né? Várias igrejas estão, todas, eu acredito, todas estão fazendo isso, e nós temos oportunidade de fazer isso para a Ilha do Bororé também. O nosso irmão Alexandre, que está trabalhando lá, tem promovido cultos aos domingos, muitas vezes ao vivo. O pastor Júnior já esteve falando aos irmãos de lá da Ilha do Bororé, para quem mandamos também o nosso abraço, sei que alguns deles acompanham. E o Alexandre pediu também, já preparei um vídeo, já enviei domingo passado, eu nem sei se deu tempo de apresentá-lo ou não, mas é assim, nós temos feito esse trabalho. Também a Igreja Batista de Aracaju, Igreja Batista da Paz, pastor Josias, que é uma igreja filha, uma igreja muito nova, está nascendo ainda, né? Mas já estão reunidos em culto e tudo mais. Mas ele também pediu para gravarmos vídeos com uma mensagem de alguns minutos para oferecer também às suas ovelhas. E assim nós vamos trabalhando, meus irmãos, vamos procurando fazer o melhor possível para que nesse tempo, né, um tempo de sequidão, poderíamos assim chamar, por falta dos nossos encontros, né, de nos estimularmos mutuamente a fé e a comunhão, a gente vai trabalhando com essas ferramentas que Deus nos tem dado. Sejam muito bem-vindos, um grande abraço. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus para esse momento de reflexão. Querido Deus, nosso amado Pai, mais uma vez, a nossa alegria e a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, pela comunhão que desfrutamos, ó Deus, com as limitações de não ser uma comunhão presencial,
mas nós temos comunhão no Espírito por termos a mesma fé, crermos no mesmo Deus, termos o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo e sermos o povo do Senhor, a família do Senhor, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, ó Deus, por nos dares esta riqueza de oportunidade, esta bênção de ser filho do Senhor pela fé em Cristo Jesus. Quero agradecer a presença, o acompanhamento, a participação de todos os nossos queridos irmãos e amigos neste encontro da nossa igreja, pedindo que o teu Espírito use o texto dessa tarde e tudo que é dito aqui para a nossa edificação, para o nosso crescimento na fé, o fortalecimento da nossa fé, para a nossa firmeza espiritual. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hoje nós vamos pensar em 1 Coríntios, capítulo 15, o último versículo, que é o 52, que Paulo encerrando, aquela parte, quase que encerrando o livro, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, pensar em firmeza, né? Firmeza teológica, firmeza de caráter, firmeza bíblica, isso me levou a pensar no hino Firme nas Promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. É um hino de 4 estrofes, então eu vou cantar 2 agora com vocês. E ao final do programa a gente pode cantar as 2 estrofes finais. Firme nas promessas, você nem precisa procurar no seu hinário, no seu cantor, porque é um hino muito conhecido, né? Entre os batistas, um hino muito conhecido. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Então, hino cuja mensagem nos incentiva à firmeza nas promessas, firmeza nas palavras, nos ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto que já anunciei, nesse texto anunciado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Hoje, São Paulo, um clima bastante agradável, não está calor, nem está frio, pouquinho frio, mas coloquei essa blusa aqui, já estou sentindo um pouco de calor.
Só peço licença a vocês, tá? Porque é uma blusa argentina e os nossos irmãos, nossos rivais, mas sou um apreciador, com licença aí a todos, sou apreciador e admirador do futebol argentino também. Não torço pelo futebol argentino, mas sou admirador, apreciador. É um futebol muito, muito bom, muito bonito e de muita raça, muita fibra. Mas a minha torcida é pela seleção canarinho. Bem, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58, nós lemos assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Um texto, um versículo conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Qual é o crente aí com alguns anos, né, de caminhada na fé em Cristo Jesus, que já não leu, que já não ouviu, que já não recitou, que já não citou esse texto? O problema dos textos muito conhecidos é que a gente costuma passar muito rapidamente por eles. E aí pensamos que tudo já está esgotado, tudo que já se podia pensar sobre ele está esgotado. E nós sabemos, na verdade, que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro inesgotável. A experiência de leitura já tem mostrado a você e a mim que cada vez que a gente, de fato, lê, e lê de novo, e lê de novo, e lê algumas vezes a palavra de Deus, o mesmo texto, uma nova visão, né? Novos pensamentos, novas ideias e novas aplicações, elas vêm ao nosso coração e à nossa mente. E eu gostaria de analisar com vocês esse texto, mas colocando quase como que um pré-requisito, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus e os pensamentos que vêm ao nosso coração e à nossa mente precisam também estar em harmonia com o resto da Bíblia. Essa é uma das normas hermenêuticas, né, para a compreensão, para o estudo da palavra de Deus. Então, coloco aqui como um pré-requisito a gente pensar e se referir também a outros textos que, no mínimo, a gente poderia chamar de textos paralelos. E eu quero citar dois. O primeiro, Isaías, capítulo 55, verso 11. Isaías, capítulo 55, é um texto muito conhecido, mas o verso 11, então, de forma muito espetacular, porque Deus, através do profeta, fala sobre a sua própria palavra. Em Isaías 55, 11, Deus diz através do profeta que a sua palavra não voltará para si vazia. Antes, diz Deus, fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que enviei. Então eu quero pensar na firmeza recomendada aqui pelo apóstolo Paulo, para que nós sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Eu quero associar o que nós vamos pensar sobre esse texto ao que Deus diz em Isaías. A palavra não volta vazia. A minha palavra, diz Deus, não volta vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Um outro texto que se refere mais ao nosso posicionamento, já que Paulo diz, permaneçam firmes. Então, um texto que se associa, se aproxima bastante dessa ideia, é também um salmo muito conhecido, o Salmo 40. Lá o autor diz, esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas aí no verso 2, ele diz que tirou-me de um lago horrível, né? E de um lodo, firmou os meus pés numa rocha. Olha que passagem bonita e uma descrição espetacular do que Deus faz na nossa vida, né? Ele tira os nossos pés de um lago, de um lodo, e nos coloca na rocha e firma os nossos passos. Então a gente tem que guardar essas coisas. A palavra de Deus não volta vazia, ela sempre faz a vontade de Deus e ela cumpre o propósito para o qual Deus a enviou. Então, isso relativamente à palavra e ao nosso trabalho, em função da palavra. E esse outro texto é a posição em que Deus nos coloca. Então, você clama a Deus. Então, no nosso caso, nós ouvimos a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que nós éramos inimigos na época em que ouvimos o Evangelho, inimigos de Deus. Recebemos Cristo como nosso Salvador e a nossa vida foi mudada. A nossa natureza foi mudada. A nossa posição também. Então Deus nos reposiciona. Deus nos coloca numa posição agora de firmeza. Os nossos pés estão na rocha, né? E Ele corrige o nosso caminho. O que é que nós vamos entender desse texto de Paulo, no capítulo 15, verso 58? Ele diz, para que permaneçamos firmes, né? Sede firmes e constantes. Eu acredito que esse versículo, que é um pensamento final desse capítulo, esse versículo, esse pensamento final, ele começou a ser construído nos primeiros versículos desse capítulo. Já nos primeiros capítulos, Paulo começa a escrever isso que nós chamamos de versículo final. Porque vejam bem, os primeiros versos do capítulo 15 nos dizem assim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Isso tem que ser visto por nós. Isso tem que ser considerado para compreendermos o que é que Paulo está pedindo lá no final do capítulo 15. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que vos foi anunciado. O evangelho. E que também o evangelho que recebestes. E o evangelho no qual permaneceis. E o evangelho pelo qual sois salvos. Então, na mente de Paulo, evidentemente, né, e Paulo inspirado por Deus, ele fala, ele escreve aqui sob inspiração, sob orientação do Espírito Santo do Senhor. Então, ele começa lembrando os coríntios do evangelho que eles receberam. Então, pense nisso, ao mesmo tempo em que você se lembra do nosso versículo, sede firmes. Então, Paulo está pedindo, está orientando para que os crentes de Coríntios, a igreja de Coríntios, seja firme, não seja movida facilmente do lugar em que ela está, da posição em que o evangelho a colocou. Então, vejam, quando nós lemos esse texto e pensamos em nós mesmos, aí nós levamos em consideração o evangelho que nós recebemos. Lembra-se do evangelho que você recebeu? Alguns crentes lembram-se do texto, né, os pontos da mensagem que o pastor pregou naquele dia ou noite, naquela oportunidade em que a pessoa entregou-se a Cristo Jesus. Alguns se lembram, né, da mensagem do pastor. Aquela mensagem. Aquele evangelho. Foi aquele evangelho que você recebeu.
E segundo esse texto que estamos estudando, nesse evangelho você deve permanecer. O evangelho que foi anunciado. Então você estava lá, você ouviu o pregador dizer sobre Cristo Jesus, Cristo morreu na cruz, o homem é pecador, né? O homem recebeu essa herança de Adão, tornou-se igualmente pecador, culpado e com uma sentença sobre ele, sentença de morte eterna. Então você ouviu isso nos primórdios da sua fé. Foi o evangelho anunciado. E Paulo diz, e você recebeu aquele evangelho. E você tem permanecido. Quer dizer, Paulo está dizendo para a igreja, vocês estão vivendo nesse evangelho. Porque seja eu, seja Pedro, seja Apolo, sejam os apóstolos, qualquer pregador que tem pregado a vocês, é esse mesmo evangelho. E é por esse evangelho que vocês são salvos. Então parece que o texto já começa a nos dar o verdadeiro sentido da expressão sede firmes e constantes. E parece-me que esse texto é muito apropriado para hoje. Porque se há uma coisa que existe hoje, né, são possibilidades, né, aos montes de interpretação da Bíblia, de um evangelho que facilite a sua fé, um evangelho que não cobre de você, um evangelho que não exija mudanças na sua vida, um evangelho que se baseia em pouquíssimas expressões, né? E que só pensa no fato de que Deus nos ama, e isso é fundamental. Mas o evangelho que é de amor é um evangelho que apresenta doutrinas e as suas várias ramificações doutrinárias, falando do amor de Deus, falando da justiça de Deus, a disciplina no reino de Deus, na igreja, um modo de ser e de viver dos crentes. O evangelho diz tudo isso. Então esse é o evangelho que você recebeu. É esse evangelho no qual você vive. E Paulo diz, é nesse evangelho pelo qual você é salvo. Isso nos leva a pensar o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja grande, como todos sabemos, uma igreja cheia de pessoas com dons espirituais, dons especiais. Então, uma igreja muito bem assistida pelo Espírito Santo do Senhor, que atuava na vida dos muitos irmãos que tinham dons espirituais, todos capazes de ajudar e de auxiliar a igreja. Então, é essa igreja a quem Paulo se dirige. Mas havia nessa igreja pessoas que começavam a discutir algumas coisas. No caso, aqui, Paulo está se referindo àqueles que colocavam em dúvida, colocavam uma interrogação na realidade da ressurreição. E alguns tinham dificuldade de acreditar na ressurreição, né? Era uma igreja na cidade de Corinto, mas, como em todas as igrejas, haviam judeus convertidos. Mas esses judeus convertidos, muitos deles não eram tão afeitos, tão apegados a algumas correntes teológicas judaicas, mas outros eram fariseus, outros eram saduceus, e eles também se dividiam nessa questão de acreditar na ressurreição e não acreditar. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam na ressurreição, e todos eles eram vários braços ali do judaísmo. Quando eles se convertem, então, provavelmente alguns oriundos dos saduceus, começa a discutir, colocar na igreja, conversar com um e com o outro, olha, esse negócio de ressurreição e tudo mais. E isso chega, evidentemente, ao conhecimento de Paulo, e isso fere uma doutrina fundamental do evangelho. Aí, quando Paulo diz sede firmes e constantes, na mente de Paulo está o fato de que os crentes não devem retroceder 1 milímetro sequer da doutrina que receberam.
E dentro da doutrina que receberam está a morte, né? A crucificação, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, a ressurreição começa a modificar. Se as pessoas não aceitam a ressurreição de Jesus Cristo, então aquele evangelho pregado inicialmente já não é mais o mesmo. Ele já sofre uma modificação terrível, né? Com uma reação aí em cadeia, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas não é o mesmo evangelho. Então Paulo diz, sede firmes e constantes. Quer dizer, não aceitem nenhuma modificação do evangelho que vocês receberam. Não aceitem mudanças. Há pessoas inteligentes que vão conversar com vocês sobre algumas coisas que se discute hoje no evangelho, e alguns crentes são facilmente levados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, sim. Eu como ouço o evangelho desde que sou criança, então, para mim, a Igreja Batista, né, foi nela que eu vi a mensagem do Evangelho, conheci Cristo lá, eu nasci, meus pais batistas, meus avós batistas, e grande parte da minha família é batista, mas aprendi o Evangelho em que participar do culto era uma coisa muito importante, era necessária. E participar do culto e participar da vida da igreja, por exemplo, a vida financeira, com a dedicação de dízimos e ofertas, isso era uma coisa que a gente não discutia, mas de jeito nenhum, né? Ter os nossos encontros na igreja, entre as quatro paredes, que se discute tanto e se condena tanto hoje em dia, para nós, no passado, isso era uma coisa normal. Então, foi o evangelho que eu recebi. Como é que eu penso hoje? Hoje eu penso exatamente igual. Dou muito valor ao encontro coletivo da igreja na casa do Senhor. Na igreja, a casa do Senhor. Domingo de manhã eu vou pregar sobre a casa de Deus. Então já estou me lembrando aqui, porque isso é importante. É o evangelho que eu recebi. E participando na casa de Deus, para mim sempre foi totalmente bíblico, sempre foi um ponto indiscutível do evangelho, que eu, como crente, deveria ser dizimista, como meus pais foram, como os crentes eram, como muitos, graças a Deus, muitos crentes continuam sendo. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Hoje, as pessoas parecem que leram demais o evangelho e começam a entender e discutir, né, que o evangelho, você pode ver o evangelho fora da igreja. Você não precisa ser membro de uma igreja. Eles descobriram coisas que nós sabemos há tanto tempo, que a igreja de Cristo é aquela igreja, né, que nós chamamos de igreja militante, igreja universal, né? Eu não gosto da palavra universal porque a gente associa com a igreja universal do reino de Deus. Mas é a igreja formada por todos os crentes verdadeiros, de todas as denominações genuinamente evangélicas e bíblicas. Essa é a igreja. Aí começa a dizer, o importante é que você seja de uma igreja. E onde quer que você estiver, a igreja está lá. Não é o ensino de hoje? Diminuindo ou tentando diminuir e enfraquecer os nossos encontros de culto na igreja. Ora, meu amigo, se você não quer ir para a igreja, se você prefere ficar em casa assistindo Fantástico, assistindo futebol, assistindo qualquer coisa, fique. Mas não venha ler a Bíblia com a intenção de diminuir o valor do culto coletivo. Isso não é modo de ler a palavra de Deus. Então, eu continuo, né, 60 e poucos anos depois, pensando e amando o ir à igreja, o encontrar o povo de Deus na igreja, erguer a minha voz na igreja e cantar. Ali eu canto, é um lugar de cantar mesmo, eu solto a minha voz. Na minha casa eu não posso. Então, eu estou sofrendo, eu e a Rosa, a gente tem saudade da igreja. Eu canto bastante, agora que estou isolado aqui em casa, todo dia eu pego o violão e vou cantar bastante. Mas não solto a minha voz como eu gosto de cantar. Porque tem vizinho aqui, tem vizinho ali, tem cima, tem embaixo, e a gente fica com a voz presa. Não. Eu amo a casa de Deus.
Ninguém vai dizer na casa de Deus que eu estou soltando a voz demais, que estou atrapalhando alguém. Não. Que casa, que lugar bendito e santo, onde o povo de Deus se encontra para adorá-lo em espírito e em verdade. Que bênção! Então, dar o dízimo, a mesma coisa. Hoje as pessoas leem tudo quanto é literatura antibíblica por aí, na minha opinião. Você pode pensar diferente, não tem problema. E depois está dizendo que o dízimo não é necessário. Bom, então, essas coisas todas trago como ilustração para mostrar o que estava acontecendo na igreja de Corintos, em que eles começavam a discutir essa questão da ressurreição e Paulo está entendendo. Vocês, discutindo isso, estão modificando o evangelho. Permaneçam firmes na doutrina que vocês receberam. Não se afastem 1 milímetro para lá ou para cá, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneçam firmes em Cristo Jesus. E aí, Paulo começa a desenvolver esse ponto. Né? Ele começa a dizer aqui no texto a importância da morte de Cristo. Então vejam, e o testemunho das Escrituras. Paulo diz que Cristo morreu, quando ele começa a usar o argumento em favor da ressurreição, ele começa dizendo que, segundo as Escrituras, Cristo morreu. E, segundo as Escrituras, Cristo ressuscitou. Então, primeiro ele coloca o argumento da própria Bíblia, que já era previsto entre os profetas, dito entre os profetas, anunciado entre os profetas, e depois isso aconteceu nos dias de Paulo. Então, além da afirmação bíblica, Paulo diz também nesse capítulo o fato de que Jesus ressuscitou, foi visto por mulheres, foi visto por Simão, Pedro, foi visto por todos os apóstolos, foi visto por mais de 500 pessoas. E Paulo diz, e depois apareceu-me também a mim. Né? Por isso ele dizia, eu que sou o menor dos apóstolos, nem digno de ser chamado apóstolo eu sou. Foi uma espécie de aborto de última hora. Aí Cristo apareceu a Paulo, trazendo essa mudança profunda na vida dele. Então ele mostra que, se nós tirarmos a ressurreição de Cristo do Evangelho, nós estaremos adulterando o Evangelho. E nós estaremos nos movendo do lugar em que o próprio Evangelho nos colocou, um lugar de firmeza na fé, né? Firmeza bíblica, que garante a nossa salvação. Olha lá o texto que eu li em Salmo, Salmo de número 40. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago e do lodo e firmou os meus pés numa rocha, firmou os meus passos. Então, Deus nos salva e nos coloca numa posição firme, porque estamos sobre a rocha que é Cristo Jesus. É nessa rocha que os nossos pés são colocados e nos dão firmeza. Trazer ou modificar, trazer assuntos estranhos ao Evangelho, ou modificar os pontos irremovíveis do Evangelho, é adulterar o Evangelho. E Paulo está dizendo, você não está firme, você está se movendo, você está se deixando levar. Isso não pode acontecer. Então, aí Paulo começa a argumentar o seguinte, ora, vamos analisar se não houvesse ressurreição. O que é que Paulo nos ensina? Bom, se não há ressurreição, aí entra uma série de ações em cadeias aqui. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não há salvação nenhuma para a gente. E ele diz, vocês estão ainda debaixo da maldição do pecado. Além de estarmos errados, diz Paulo, nós ainda somos falsas testemunhas, que estamos anunciando que Deus ressuscitou o seu Filho e ele não ressuscitou se vocês tivessem razão. Mas agora, diz ele, Cristo ressuscitou. E essa é a base, é a garantia
para que a gente também ressuscite e essas coisas todas entrem na nossa vida, né? Ele usa, por exemplo, a herança solidária que tivemos em Adão, né? Por exemplo, ninguém quer ser pecador porque quem pecou foi Adão. Mas a Bíblia colocou todos debaixo da maldição do pecado, diz Paulo, escrevendo aos Romanos, para usar de misericórdia para com todos. Então, desde Adão até outras gerações futuras, se houver, né? Permitindo Deus, todos estavam lá. Quer dizer, eu não estava lá no Éden, mas por causa da justiça de Deus, por causa do que Deus fez, que para exercer sobre mim a justiça de Cristo, ele precisava me fazer estar debaixo da maldição do pecado, ele colocou todo mundo. Todos somos herdeiros do pecado e da desobediência de Adão. Então, entramos no plano de Deus. E esse plano de Deus não é para condenar um, é para exercer justiça sobre todos, de acordo com aquele segundo Adão que virá, né? Que é Cristo Jesus. No primeiro vem com desobediência, e nós nos tornamos solidários. O segundo vem cumprindo toda a lei em nosso lugar, tudo aquilo que os patriarcas, os juízes, profetas, sacerdotes não conseguiram, Cristo veio e fez. Aí sim, aí nós queremos. E de fato, é um direito que Deus nos deu. Uma vez crentes em Cristo Jesus, somos herdeiros. Então, olha essa relação em cadeia. E o que acontece se nós tirarmos esses pontos cruciais do Evangelho? Então, sejam firmes, sejam constantes, não arredem o pé da doutrina, né? Hoje as pessoas são facilmente removidas de suas posições. Primeiro porque sempre aparecem os amigos estudiosos, metidos a inteligentes, que começam a interpretar ou ouvir pessoas muito inteligentes e preferem seguir o desconhecido, né, a seguir o seu pastor, os seus líderes. E além de serem desobedientes, normalmente procuram criar grupinhos de desobediência também. Aí, no mínimo, o mínimo que pode acontecer de ruim é as pessoas saírem de uma igreja e para outra e tal. Por isso há essa migração toda hoje em dia, porque as pessoas elas saem do evangelho que Deus lhe deu. Quando as pessoas vão para outra igreja, é porque encontraram alguma facilidade lá. De repente você gosta de fazer uma coisa e o evangelho numa determinada igreja é contra. E aí você conhece uma outra igreja que não liga muito para isso, aí você vai para lá. Ou sai de lá e vem para cá, porque acontece também o inverso. Você se indispôs do seu pastor porque ele é mais duro do que eu. Aí você chega aqui e acha, né, que nós somos mais legais, né? É difícil achar isso, mas... E você acha que aqui nós somos mais amigos, talvez. E aí você está saindo porque você está fugindo de um ponto que para aquela igreja é um ponto crucial. Você não conheceu o evangelho lá. Então, sede firmes e constantes, e aí vem sempre abundantes na obra do Senhor. Eu quero rapidamente passar por essas duas palavras, né? Abundantes na obra do Senhor e sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eu dou graças a Deus, e até andei procurando para ver se outras versões tiraram essa palavra abundantes, né? Mas as versões parece-me que todas elas mantêm abundantes. Gosto demais dessa palavra. Abundar na obra do Senhor. O sentido da palavra abundante é quando a gente precisa de uma coisa e a gente recebe mais do que o suficiente. Então, abundar na obra do Senhor é respirar o reino de Deus, é ser crente tão intensamente, com tanta intensidade, que não dá para esconder isso. Há crentes que são naturalmente assim. Onde quer que esses crentes estejam,
eles não conseguem falar sem mencionar o nome de Deus, sem agradecer a Deus, sem falar da sua igreja, sem falar dos seus irmãos. Ah, lá na minha igreja, ah, os irmãos lá na igreja. Eles são intensos. Então, isso significa abundar. Ser crente mais do que precisa ser, se isso for possível. Então, mas é que o nosso testemunho transborde. Ele seja tão forte em nós, de tal maneira que seja impossível esconder o testemunho que temos de Cristo em nós, ainda que quiséssemos. Isto é abundar. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. E aí, olha, essa palavra, essa expressão, o seu trabalho não é vão, é muito importante. Às vezes, especialmente nesse período de muitas súplicas, de bastante espera, uma dose muito forte de ansiedade, né? A gente vê de vez em quando, a gente mesmo, né, acaba dizendo assim, eu estou ansioso para que isso volte, para que a gente volte logo para a igreja, eu quero ver meus irmãos, saudade da igreja, saudade do banco, saudade do pátio, saudade de tudo, do meu cantinho, né, daquele banquinho lá no pátio, alguém já me disse isso, estou com saudade até daquele banquinho lá atrás, do intervalo entre a EBD e o culto. Então, para alguns, é como se esse período que nós estamos, né, esse período de estiagem, esse período de seca, esse período de enclausuramento, né, de isolamento social, é como se isso fosse um grande prejuízo. Nós não podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu resgato aquele texto de Isaías, capítulo 55, verso 11. A palavra de Deus não volta vazia. Isso é muito bom para uma pessoa como eu, que sou pastor. Para você, se é pastor, líder de um grupo na igreja. Às vezes nós nos cansamos e achamos que estamos trabalhando em vão. Primeiro porque o crescimento da igreja geralmente é muito lento. O crescimento espiritual também é lento. Já passou por sua cabeça, você que é líder, de que o seu trabalho está sendo vão? Quer dizer, você está agindo em vão porque não tem resultado? Mas o que é que o texto lá de Isaías diz? A minha palavra não voltará para mim vazia. Então, pela crença que eu tenho em Deus e na Bíblia, eu sei que tudo isso que estou dizendo hoje aqui, com base na palavra de Deus, isso não pode ficar no vazio. E isso tem a garantia bíblica de que não será uma palavra improdutiva. No coração de alguém que está ouvindo, no meu próprio coração, que estou falando, mas estou pensando também em mim, essa palavra há de produzir frutos, produzir mudanças, inquietações, melhoria na minha qualidade de vida, na sua, pontos da minha vida em que eu posso me ver agora distante, movido do lugar em que eu estava anteriormente. O que é que eu pensava sobre a oração há 40 anos atrás e o que é que eu penso hoje? O que é que eu pensava sobre a leitura da Bíblia há 40 anos atrás e o que é que eu penso hoje? O que é que eu pensava sobre o encontro coletivo na igreja, a reunião dos santos, vozes que se erguem aos céus, cantando, adorando a Deus? O que é que eu pensava disso há 40 anos e o que é que eu penso hoje? Pode ser que eu não esteja tão firme. Pode ser que eu não tenha levado em consideração o que Paulo diz aqui, né? Não sejam facilmente removidos, sejam firmes, seja constante. Mas o crente deve ser tão firme que se alguém chegar e bater sacudindo para empurrá-lo, não consegue porque ele está ali plantado. É aquela árvore plantada a ribeiros de águas, que a raiz se aprofunda, a árvore é saudável, tem vida longa e ninguém consegue afastá-la do seu lugar. Queridos irmãos, Deus nos abençoe, nos faça compreender a sua palavra de tal maneira que os nossos pés estejam firmes na casa do Senhor. Silenciosamente na casa do Senhor, porque Ele fala. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É um lugar
de se alegrar, é um lugar de ouvir a palavra de Deus. E é um lugar em que nós nos alegramos na presença de Deus, celebrando o seu nome, exaltando o seu nome e exultando interiormente a alegria que nos é dada por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus nos ajude a entender a sua palavra, a nos distanciarmos de pensamentos ou pessoas que querem nos tirar do lugar em que o Evangelho nos colocou. Não, eu sou crente desse jeito, faz 60 e poucos anos. Eu sou crente assim. E tenho sido feliz, eu me sinto seguro em Cristo do jeito que sou. Eu não quero novidade na minha vida. Eu não quero mudanças. Eu sou feliz, eu sou firme, eu creio em Cristo Jesus. Creio na ressurreição dele e na minha, por causa da dele. Creio na vida eterna por causa da ressurreição dele. E por causa da ressurreição dele eu terei a minha. E por causa da minha ressurreição eu posso adentrar o portão das moradas celestiais, que é o céu, a vida eterna. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Bem, vamos orar? Esse é o momento em que a gente pode lembrar aqui alguns nomes para a gente orar. Gratidão a Deus. Eu sei que você sabe de pessoas, né, que melhoraram, graças a Deus. Hoje tivemos a alegria muito grande, né, de ter a volta do nosso irmão Aldair para casa. Está em casa. Graças a Deus por isso. A irmã Antônia Cristiana também está melhor, de saúde, graças a Deus, melhorando um pouco. E a gente tem que fazer festa diante de Deus por cada nível de melhora, né, que os nossos irmãos têm. Então, louvado seja Deus pela melhora da irmã Antônia Cristiana. Ficamos felizes porque o Tiago fez o teste. Eu até coloquei aqui, Tiago está negativo, viu, Tiago? Tiago negativou. Então, Tiago Santana fez teste, graças a Deus, ele não tem esse problema, está livre, né? Mas temos muitos nomes de pessoas, né, que precisam das nossas orações contínuas. A nossa irmã Ivone, por quem temos orado, ela é esposa do Samuel, meu primo, lá de Pernambuco, a situação dela se agravou, a situação dela é grave mesmo, então a gente ora, convoco a nossa igreja para orar, e os amigos, irmãos, pessoas de Pernambuco estão nos acompanhando também. Eu acredito que não tenha problema a gente falar aqui, porque é sabido de todos que a situação dela é grave. Então, eu peço que os irmãos lembrem-se de orar pela Ivone, né, que está internada já há um bom tempo e a situação dela agravou-se. A nossa irmã Maria do Carmo também tem a sua irmã, a Rosa, que a situação dela também, né, a situação dela também piorou um pouco. A situação dela está mais grave. Rosa, irmã da nossa irmã Maria do Carmo. E ele já se pediu oração pela Eliane, sua nora. A Vanessa Andrade, também a Beth pediu oração por ela. E o Thierry também teve uma pior esses dias aí. Hoje eu não tive notícia dele, mas a gente continua orando pelo filho da nossa irmã Soreni. Então nós vamos orar nesse instante, meus queridos irmãos, vamos orar juntos, porque a palavra de Deus não volta vazia e as nossas orações também não. Eu gosto muito de pensar o Apocalipse que mostra uma taça diante do trono de Deus com as orações dos santos. Então, a sua oração não volta. Eu sei, muita gente brinca até dizendo que a oração não passou do teto da casa, essas coisas todas, mas as nossas orações feitas buscando a vontade de Deus e em nome de Jesus, as nossas orações estão diante do trono da graça de Deus. Então não deixe de orar, não se canse de orar e não seja removido também dessa posição de um intercessor, de alguém que suplica, de alguém que ajuda os demais em oração. Vamos orar juntos? Ó Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade que tivemos de estudar, de ler a Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, o privilégio que temos de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e de nele estar vivendo já há tantos anos,
sempre nos alegrando em Cristo Jesus, com a nossa fé firme. Por tua graça, o Senhor é quem nos sustenta. Nós te louvamos, ó Deus, por nossa igreja e pelas igrejas dos nossos irmãos que estão conosco e pela tua igreja, Pai querido, espalhada no mundo. Nós te louvamos por Cristo Jesus, que através da igreja se faz conhecer a todas as pessoas. Oramos, Pai, por esse momento de dor, de certo desespero, de apreensão no mundo por causa do coronavírus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, abençoando aqueles que estão doentes, em recuperação. E também, Pai, nós nos alegramos por aqueles que já estão imunes, que já se recuperaram. Nós oramos por aquelas pessoas que estão na linha de frente, aí tendo contato todos os dias, os nossos irmãos enfermeiros, atendentes sociais, irmãos que trabalham em laboratórios, em clínicas, médicos. Ó Deus bendito, nós pedimos a tua graça sobre essas pessoas. E abençoa os irmãos que, mesmo querendo obedecer ao isolamento social, mas têm necessidade de sair, como eu tenho pelo menos uma vez por semana para abastecer a casa. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre. Abençoa os irmãos idosos, abençoa aqueles que, com idade avançada ou não, mas têm o chamado problema de comorbidade. Ó Pai querido, nós reconhecemos como esse vírus é implacável com os idosos e com as pessoas que já apresentam alguma deficiência. Ó Deus, guarda os teus filhos. E segundo a tua vontade, ó Deus, no teu tempo, porque é assim que acontece, repreende esse vírus, Pai. Eu sei que o cálice, a experiência, o tempo de vida e de estrago deste vírus também está debaixo da tua determinação, Senhor, para os motivos que só o Senhor conhece. Mas com alegria nos submetemos aos teus motivos, com alegria nos submetemos à tua vontade, aos teus planos, mesmo quando eles incluem dor e algumas perdas. Dá-nos alegria, Pai, de ver aquilo que virá depois, o devir, o porvir. Nós nos alegramos, Pai, não pelo que temos hoje, mas pelo que teremos na eternidade com o Senhor. E então todas as dores e perdas desaparecem, porque o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa glória. Graças te damos, ó Deus, pelas pessoas que estão melhores e pelas pessoas que estão em tratamento. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso governo, tem misericórdia dos políticos que não se entendem, que brigam e lutam mais pelo seu status pessoal, por seu poder e glória, do que pelo bem do nosso país. Abençoa aqueles que são sérios, que estão tentando trabalhar para o bem da nossa pátria. Querido Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, nós a entregamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, combinamos de cantar mais duas estrofes, né, do nosso hino, do hino 155. Estamos já encerrando o nosso encontro, mas aí eu quero convidar você a cantar as duas últimas estrofes do hino 154. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas. Vamos cantar. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Quero terminar o nosso encontro com essa palavra de estímulo, de aconselhamento que vem deste hino, firme nas promessas de Jesus. Que não haja pensamentos, nem novidades, nem deturpações da palavra de Deus que nos afaste dessa firmeza. Queridos irmãos, um grande abraço, uma boa tarde. Amanhã teremos o nosso culto à noite, então não teremos o nosso Pão das Três, que volta na quinta-feira com o pastor Márcio, sábado com o pastor Júnior, domingo teremos os nossos cultos na página do YouTube, às 10h30 da manhã e às 19h da noite, e então a gente volta na segunda-feira, daí para frente com a sequência normal. Deus abençoe a sua vida. Então, quinta-feira, pastor Márcio, sexta-feira, pastor Júnior, sábado eu volto de novo, então a gente fecha a semana. Tenham todos uma boa tarde, Deus abençoe, um grande abraço.